a Terra guarda segredos. Embaixo de densas florestas e desertos áridos, os vestígios de civilizações esquecidas jazem enterrados. Durante séculos, esses mundos perdidos permaneceram ocultos, suas histórias não contadas. Imagina só, arqueólogos abrindo caminho pela mata fechada da Amazônia, guiados por raios laser. Imagine ondas sonar vasculhando as profundezas do oceano, revelando os contornos de cidades submersas. Ao nos fornecer novas ferramentas para explorar e analisar o passado, a tecnologia está nos permitindo fazer descobertas que antes eram inimagináveis. As implicações dessas descobertas são profundas, desafiando nossas crenças sobre civilizações antigas e nos lembrando da importância de preservar nosso patrimônio cultural. A floresta amazônica, um mar verde de mata fechada e rios sinuosos, há muito tempo fascina exploradores e aventureiros. Durante séculos, escutaram-se histórias de cidades perdidas escondidas sob a copa das árvores. LIDAR, sigla em inglês para Light Detection and Ranging, detecção de luz e alcance, é uma tecnologia de sensoriamento remoto que usa pulsos de laser para criar mapas tridimensionais detalhados da superfície da Terra. Nos últimos anos, os arqueólogos começaram a usar o LIDAR para desvendar os mistérios da bacia amazônica, e os resultados são de deixar qualquer um boquiaberto. As varreduras do LIDAR revelaram vestígios de praças, estradas e pirâmides, indicando uma civilização complexa e sofisticada que floresceu muito antes da chegada dos europeus. Essas descobertas derrubam a crença antiga de que a Amazônia era uma região selvagem e pouco povoada antes do contato com os europeus. Pelo contrário, os dados do LIDAR sugerem que a região já foi o lar de grandes assentamentos interligados e uma sociedade agrícola próspera. Na costa da Índia, hoje em dia, submersas pelas ondas, estão as ruínas de uma cidade antiga, conhecida como Dwarka, ou a Cidade dos Portões. Conta a lenda que foi a capital de Krishna, uma divindade adorada no hinduísmo. Por séculos, a história de Dwarka foi considerada um mito, um conto passado de geração. Na década de 1980, arqueólogos marinhos começaram a explorar as águas da costa de Gujarat, na Índia, guiados por textos antigos que falavam da localização de Dwarka. Eles descobriram estruturas submersas, incluindo paredes, pilares e ruas, que batiam com as descrições encontradas nas escrituras hindus. Os artefatos recuperados do local, como pedaços de cerâmica e contas, datam de milhares de anos atrás, reforçando a teoria de que Dwarka já foi uma cidade portuária próspera. A descoberta de Dwarka despertou a imaginação no mundo inteiro, criando uma ligação real com um passado distante e misturando as linhas entre mito e história. O deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, nos faz pensar em paisagens vastas e desertas, sol de rachar e dunas de areia sem fim. Mas por baixo dessa terra implacável, se escondem segredos de um passado esquecido. Um desses mistérios é o legado dos Garamantes, uma antiga civilização que floresceu no que hoje é o sudoeste da Líbia. Os Garamantes eram conhecidos por seus sistemas incríveis de gerenciamento de água, que permitiam que eles prosperassem no ambiente hostil do... Pesquisas arqueológicas recentes, com a ajuda de imagens de satélite e fotografias aéreas, revelaram a extensão da esperteza dos Garamantes. Eles descobriram uma rede de antigos assentamentos, cidades fortificadas e campos agrícolas, mostrando uma sociedade complexa e organizada. A capacidade dos Garamantes de prosperar em um dos lugares mais difíceis da Terra é uma prova da adaptabilidade e da esperteza humana. As descobertas de cidades perdidas, ruínas submersas e estruturas antigas em lugares inesperados têm um impacto enorme na nossa maneira de entender a história. Elas desafiam as histórias que a gente sempre acreditou, fazendo a gente repensar ideias antigas sobre o passado. Durante muito tempo, a história foi escrita a partir de uma perspectiva eurocêntrica, muitas vezes diminuindo ou ignorando as conquistas de civilizações fora da Europa.
Mas as descobertas de culturas antigas, sofisticadas nas Américas, África e Ásia, estão desafiando essa visão limitada. Elas estão revelando um passado mais interligado e complexo, onde o conhecimento e a inovação não se limitavam a uma região ou povo específico. Essas descobertas têm o potencial de mudar completamente a nossa compreensão do potencial humano e nos inspirar a imaginar novas possibilidades para o futuro. Muitas das descobertas arqueológicas recentes apontam para um nível de sofisticação e avanço tecnológico que a gente nem imaginava que as civilizações antigas tinham. As estruturas complexas, a engenharia avançada e as obras de arte incríveis encontradas nesses lugares mostram que nossos ancestrais tinham um conhecimento e uma habilidade muito maiores do que a gente imaginava. Por exemplo, para construir estruturas de pedra gigantescas como as pirâmides do Egito ou os templos megalíticos de Malta, era preciso ter um conhecimento avançado de matemática e astronomia, além da capacidade de organizar e gerenciar um monte de trabalhadores. Da mesma forma, os sistemas de irrigação complexos que os garamantes criaram no deserto do Saara e o planejamento urbano sofisticado das cidades perdidas da Amazônia mostram um nível de habilidade tecnológica que a gente nem pensava que existisse nas sociedades antigas. Essas descobertas acabam com a ideia de que as civilizações antigas eram menos inteligentes ou capazes do que nós. A tecnologia está revolucionando a arqueologia, dando aos pesquisadores ferramentas incríveis para explorar, analisar e interpretar o passado. E com a tecnologia sempre avançando, podemos esperar descobertas ainda mais revolucionárias nos próximos anos. A inteligência artificial está sendo cada vez mais usada na arqueologia, ajudando os pesquisadores a analisar grandes conjuntos de dados, identificar padrões e criar novas hipóteses. Os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser treinados para reconhecer características arqueológicas em imagens de satélite, enquanto a modelagem preditiva pode ser usada para encontrar lugares promissores para futuras escavações. As tecnologias de realidade virtual e aumentada também estão mudando a forma como a gente experimenta e Descobrir civilizações perdidas é algo que sempre fascinou a humanidade, mexendo com a nossa imaginação e despertando um sentimento de admiração e curiosidade pelo passado. Essas culturas antigas, com seus costumes, crenças e realizações únicas, nos dão uma ideia da riqueza e da complexidade da história humana. As histórias de civilizações perdidas nos lembram que ao conhecer as conquistas e os fracassos daqueles que vieram antes de nós, podemos ter insights sobre a humanidade e as forças que moldaram nosso mundo. A busca para desvendar os mistérios das civilizações perdidas é uma viagem no tempo, uma aventura desafiadora e recompensadora. Ao mergulharmos no passado, vemos o quanto nossos ancestrais eram engenhosos, resilientes e adaptáveis. A tecnologia está sendo cada vez mais importante nessa jornada, nos dando ferramentas para explorar o passado de maneiras que antes pareciam impossíveis. Das varreduras, lidar que revelam cidades escondidas debaixo da mata densa, às escavações subaquáticas que descobrem ruínas submersas, a tecnologia está nos ajudando a ter uma compreensão mais completa da história humana. A busca para desvendar os mistérios das civilizações perdidas é uma prova da nossa vontade de explorar e descobrir. Descubra o que a história escondeu por séculos. Inscreva-se no canal História e Tecnologia e explore os mistérios do passado com a tecnologia do futuro. Se você conhece alguém que ama história e mistérios, compartilhe este vídeo agora. Vamos juntos explorar as civilizações perdidas. No próximo vídeo, vamos falar sobre as tecnologias incríveis que desafiaram o tempo. Não perca!